Nós sabemos que Deus é perfeito. E aí eu ouvi uma reportagem do Romário com o Neymar e fez uma pergunta para ele que eu queria fazer para vocês. A pergunta do Romário, abram aspas, reticências, reticências, reticências. Obrigado, irmã. Obrigado. A pergunta do Romário para o Neymar, por que não deu certo o PSG? Tanto craque, tanta gente boa, por que não deu certo? Aí o Neymar respondeu, por causa do ego. O time era tão bom que cada um queria ser melhor do que o outro. Por isso que não dá certo, irmão. Tem muita coisa que não dá certo na minha vida por causa do meu ego. Aí tem o egoísmo, o egocentrismo. Aí é uma opção de outra coisa. Senão eu vou ficar só falando sobre isso e 70% da igreja não vai entender. Tem coisa na tua vida que não dá certo por causa de você. O time é bom. O time é bom. Irmão, as pessoas da sua casa são boas. As pessoas com quem você anda são boas. A tua igreja é boa. Mas tem coisa que não dá certo por causa de mim, por causa do meu ego. Este era o problema de Jonas. Quem vem no culto de manhã, eu vou completar o sermão de manhã agora à noite. Para Jonas, Jonas era mais importante do que aquela cidade inteira. Isso era um problema de ego. Jonas se achou mais importante do que todos os ninivitas que Jesus salvou. Eu posso chegar a uma conclusão com os irmãos que a vida cristã não é fácil. Não é fácil porque é vida com Cristo. E para entendermos a vida com Cristo, nós precisamos abordar algumas coisas que estão baseadas naquele capítulo, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, e depois nós vamos pular para o verso 10. Nós vamos tentar entender que a vida cristã requer um pouquinho de esforço. Jonas capítulo 3, de 1 a 5, e depois leremos o versículo 10. Eu já fiz algumas considerações pela manhã, de 1 a 5, mas eu quero trabalhar com a ideia do versículo 5 e também a ideia do versículo 10. A vida cristã não é fácil, a vida cristã requer um pouco do nosso esforço, a vida cristã muda a minha opinião. Eu não posso ficar na igreja achando que a minha opinião é a que deve ser feita, nem na minha vida, nem na vida das pessoas com quem eu ando. Você já parou para pensar e falar assim, poxa, como é que eu gostaria que minha mãe fosse salva? Pastor, ora, como eu gostaria que o meu pai fosse salvo. Ora, como que meu filho, poxa, eu amo tanto meu filho, ensinei os caminhos do Senhor para ele, agora ele está perdido. Como eu gostaria que o meu filho fosse salvo. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É você se colocar no centro de uma coisa que Deus não te colocou no centro. Lembra disso, salvação depende de quem? De Jesus. Papai, não se culpe se seu filho hoje não está com o Senhor. Mamãe, não se culpe se seu filho hoje não está com o Senhor. Esposo, não se culpe se a sua esposa não é do Senhor. Inclusive tem vários textos no Velho Testamento que falam sobre esta relação. Igreja, o time é bom. O time é bom, tem tudo para dar certo. Vamos deixar um pouquinho o ego de lado. E vamos aprender algumas coisas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo, nós já afirmamos pela manhã que Jonas gastava tempo. Obrigado, amado. Gastava tempo e teve uma experiência nesse primeiro momento. Ruim. Qual foi a experiência de Jonas no capítulo 1, capítulo 2? Repita comigo assim, foi ruim. Você lê o texto, você vai ver, o cara sai num barquinho, o barco começa a querer afundar, de repente tiram sorte, palitinhos, os marinheiros dizem assim, alguém está fazendo alguma coisa contra Deus.
vamos tirar sorte. E aquele a quem cair sobre ele a sorte, será lançado aonde? Ao mar. O texto fica claro que Jonas, irmãos, estava dormindo, quando foi e sobrou o palito de Jonas. Jonas não estava nem aí para o negócio estava caindo, a chuva de Noé na época de Jonas, e ele não estava nem aí para o negócio. Por quê? Não estava comprometido com aquilo. Por ele, tanto fazia. Ele queria fugir de Deus. Irmão, tem lição para mim e para a tua vida aí. O egoísmo não nos deixa ver o que nós estamos sofrendo por estarmos distante de Deus. Isso não tem nada a ver com mágica. Não tem nada a ver com magia. Isso não tem nada a ver com a sorte. Eu vou mais além. Não tem a ver com competência, porque tem muita gente que não tem competência, próspero, feliz com a vida que leva, por ser obediente ao Senhor. E aí no capítulo 1 e 2, ele tem uma experiência sobrenatural. Um grande peixe o engole diante daquela tempestade, e depois de 3 dias já achava ele que estava como? O texto também fala, morto. Ele já achava que estava morto. Deus fez o quê? Vomitou. Você já se sentiu vomitado, irmão? Já sentiu aquele negócio assim? E botou para fora? É ruim? É muito ruim. Aí Deus, pela segunda vez, fala com Jonas. E ele fala o quê? Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e faça o quê? Lembre da palavra, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Prega, fala. Só recapitulando, nós estamos todos com a carteirinha de salvo, mas temos que ter um carimbinho para essa carteirinha valer de quê? De servo. Todo mundo aqui é salvo, pelo menos os que eu conheço, inclusive os que estão nos visitando. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Todos estão salvos, mas nós temos que ter ali um selinho, servo. Preciso servir. A propósito, irmão Luciano, quero fazer um convite ao irmão publicamente. Eu sei que o irmão tem capacidade. No próximo domingo, se o irmão tiver na sua agenda disponibilidade, para o irmão trazer a mensagem do Senhor Jesus à igreja. Tá bom, Luciano? A gente vai falar mais sobre isso. Combinado? Amém. Servir. E aí Jonas, por conta do seu ego, parou de servir. Tem alguma semelhança? Tem. Algumas pessoas, por conta do ego, deixam de servir. Se sentem Neymar na igreja. Ou então, Messi. Messi e Neymar são muito mais próximos do que o Igapé. Isso. Aí ele ficou enciumado. É um dos grandes jogadores do mundo, mas ficou com ciúme. Vê se não é assim que acontece aqui também. Aí ele para de servir. Ele deixa de fazer o que é bom. Não é bom para mim não, irmão. É bom para você. Servir é a primeira marca de quem tem o Espírito Santo. É o dom do serviço. É marca. A pessoa fica incomodada, ansiosa, ela quer fazer alguma coisa, ela está vendo a coisa parada, ela quer agir. É a primeira marca de quem é batizado com o Espírito Santo. Não é dom de línguas. Dom de línguas pode até receber, se for necessário. Não é o dom de cura, pode até receber, se for necessário. Não é o dom da revelação, pode até ter, se for necessário. Mas serviço, todo mundo recebe no dia que recebeu Jesus. Porque no dia que eu recebi Jesus, veio uma missão junto.
Qual foi a missão? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Isso é uma missão. Eu preciso servir ao Senhor, eu preciso colocar isso no meu coração. Eu preciso dar a Deus o meu coração, para que eu cantei agora, não tenho outro bem além de quem? De ti. Ele precisa ver que isso é verdade. Eu vou falar baixinho. O diabo não está preocupado com o teu pecado de amanhã. Ele está feliz com a tua omissão de hoje. Ele está feliz com a sua omissão de hoje. Porque quando nós nos omitimos, que é outra característica de uma pessoa egocêntrica, né? Nós omitimos, nós fugimos das nossas responsabilidades, transferimos a culpa, terceirizamos as responsabilidades para as pessoas, o diabo fica feliz. Eu já terminei o livro que eu disse aos irmãos, A Paz do Diabo, já tenho digital, comprei, eu posso te ofertar para você ler. É uma leitura legal. De alguém que tinha uma vida de oração. O escritor, 1800 e alguma coisa, tinha uma vida de oração. Ele já entendia que tinha muita gente querendo uma vida cristã para ter paz. E a vida cristã não tem paz. Porque Jesus falou, a vida cristã é feita de uma guerra espiritual cotidiana. A vida cristã é renúncia todo dia. É lutar contra a carne toda hora. É buscar a semelhança de Jesus. E isso é difícil. Isso que é vida cristã. É difícil ser igual a Jesus toda hora. Aí nós achamos, pelo nosso ego, que nós já somos semelhantes a Cristo. E aí ele dá a mensagem, verso 3, por favor. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários 3 dias para percorrê-la. Quantos dias ele ficou? Quantos dias? Ele ficou lá na barriga daquele grande peixe. Quanto tempo ele precisaria para a área territorial daquela cidade, para ele andar toda? 3. Você vai, segura aí o 3. Segue, verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade o caminho de um dia, e falava o quê? Ainda 40 dias restam, e Nínive será o quê? Destruída. Jonas começou a percorrer a cidade o caminho de um dia, e pregava e dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Versículo 5, e aí acaba a primeira parte do que eu queria ensinar à igreja. Os ninivitas creram em Deus. Eles creram em Deus. Não teve tempo. Foi 3 dias. Em 3 dias ele percorreu toda a cidade. E eles creram em Deus. O ego faz quem prega achar que as pessoas têm que crer nele. Faz quem prega, os nossos grandes pregadores modernos, querem o holofote para si mesmo. Não é Jesus. A maioria cai porque a fonte de glória é humana e não divina. Mas você precisa prestar atenção nisso. Você precisa prestar atenção nisso. Existem pessoas que precisam crer em Deus. E quem tem que pregar? Somos nós. Nós temos que querer que essas pessoas creiam em Deus. Se eu o estabeleço como regra da minha vida, eu vou disciplina, eu vou colocar como prioridade
falar de Deus. Você precisa estar num lugar onde você ouça de Deus. Eu dei o exemplo do Neymar, teria um outro exemplo a respeito de uma outra pessoa. O primeiro-ministro de Israel fez um acordo com Hamas para soltar algumas pessoas presas. E agora, no final da tarde, 5 horas da tarde, 19 pessoas que estavam presas foram soltas. Um grupo terrorista matou 20 pessoas, soltaram 19 e mataram 20. E aí a Cruz Vermelha noticiou e uma comoção mundial. Como? Sabe o que eles disseram? Disseram em rede nacional. Como? Ela só entrar lá na CNN que você vai ver olho por olho. É assim. Teria outras coisas para dar como referência. O ego das pessoas. Aquilo tudo é ego. Tanto um lado quanto o outro. Não é uma guerra santa. Aquilo lá, para mim, não tem nada de santo, nem para um lado, nem para o outro. Mas é sinal de que, de alguma forma, a igreja está falhando. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. E eu vou lembrar uma coisa para vocês que está acontecendo. Verso 10, e finalizo. Olha o que está acontecendo no mundo. Primeira conclusão. Deus viu o que fizeram. O que está acontecendo? Nós estamos à beira da volta de Jesus. Alguém discorda dessa informação? Alguém? Alguém discorda que você pode amanhã não acordar, porque Deus te levou para a glória? Alguém discorda disso? Eu não discordo. Eu só não sei se isso. Eu vivo assim. Eu durmo hoje, certo de que se o Senhor voltar hoje, eu vou estar na glória hoje com Jesus. Porque pode ser que amanhã eu já não esteja mais aqui. Não sei como está você, nem o seu coração. Não sei como está a sua consciência. Mas eu sei que ainda tem, para mim e para você, arrependimento e perdão. E essas duas palavras juntos é igual ao quê? Salvação. Tem ainda arrependimento para Nínive e perdão. E o que nós fazemos quando nos arrependemos e recebemos o perdão? Deus viu o que a Igreja Batista fez. Como se converteram do seu mau caminho. Conversão quer dizer, nós estávamos indo por um lado e decidimos, à luz do que Deus falou, ir para outro lado. Uma pessoa egocêntrica não muda de direção. Uma pessoa egoísta não muda de direção. É muito difícil. O ego não deixa. Lembrando ainda os senhores a ilustração que eu trouxe, o fato real, na entrevista de Romário, e perguntaram Romário mais uma vez para o Neymar. E o que vocês fizeram? Ele disse, nós nos acertamos. Sabe por quê? Eu sou muito melhor do que ele, mas sem ele, eu não sou nada. Ele é muito melhor do que eu, mas sem mim, ele não vai receber bola. Eu preciso que ele toque a bola para mim. Ele é o melhor jogador do mundo, mas sozinho, uma andorinha não faz o quê? Verão. Irmão, você sozinho não vai ter verão na tua casa. Não vai ter verão. Verão é um sinal de coisas boas. Inverno é sinônimo de coisas ruins. Por isso nós temos referência no Velho Testamento que todo mal vem do norte. Isso tem uma simbologia interessante. Tem muita coisa na tua vida que está direcionada para o norte. Para o lado
oposto de Deus. E se a palavra de Deus é a bússola, meu irmão, se a bússola virar a direção, segue a direção de Deus. Porque Deus está vendo o esforço que nós estamos fazendo para seguir a direção de Deus. E se tiver o mar vermelho à frente, se nós estamos fazendo a direção de Deus sendo o nosso alvo, o que Deus vai fazer? Deus vai o quê? Abrir o mar. Se tiver escorpião de noite, aonde a gente estivermos, quando o povo de Israel estava lá no deserto, e se tiver uma noite muito fria a ponto de nos congelar, o que os irmãos acham que Deus vai fazer? E se de dia o sol for tão quente, igual o que está tendo hoje no Rio de Janeiro, um dia muito quente, o que Deus vai fazer? Deus está vendo, Ele vai cuidar de você. Mas se você estiver na direção errada, você pode demorar a ter o cuidado de Deus e morrer. Sabe por que 3? Porque era necessário o processo. É necessário o processo. Você precisa do arrependimento. 1. Você precisa do perdão. 2. Você precisa da salvação. 3. Você precisa do arrependimento, Espírito Santo. Você precisa do perdão, Jesus. E você precisa da salvação, Deus, porque é o Deus que está presente aqui que te pode lhe dar a salvação. Feche os seus olhos. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que iria fazer e não fez. Pode ter certeza que Deus esta noite está deixando você tomar a sua decisão. E coloque a direção da sua vida na mão de Deus. Use esse time, Espírito Santo, Jesus e Deus. Lá não tem ego. Aleluia, ô Jesus. Jesus não veio na terra e falou, opa, sou melhor do que o Espírito Santo. Ou então disse, eu sou melhor do que Deus. Ou então Deus falou para os anjos, olha, eu mandei Jesus, mas eu sou Deus. Não, Jesus deixou muito claro, aleluia, eu e o Pai somos um. Nós somos uma só pessoa. Eu vou, mas vou deixar um Consolador que vai ter a mesma autoridade sobre você, que é o Espírito Santo. Eu e o Pai e o Espírito Santo somos só uma pessoa. Não tem ego. Quem tem ego sou eu. Deixa Deus trabalhar aonde você não deixa Ele trabalhar. Sabe esse problema com a tua mulher? Que ela acha que você é chato pra caramba. É o teu ego, irmão. Sabe quando é o inverso? É o teu ego. Sabe quando teu filho bate na tua porta e diz, eu vou embora porque eu não te suporto? É o teu ego. Sabe essa intolerância com o irmão que está sentado perto de você? É o teu ego. Não tem remédio para isso. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Mal do século significa saúde emocional. E o Espírito Santo só mexe na cabeça de quem deixa. O Espírito Santo não entra e possui você se você não deixar. É o ego. Abra mão do ego, seu egoísmo, e diga para o Senhor, Senhor, muda aí a ideia a meu respeito. Eu quero desfrutar do melhor, porque eu aprendi lá na igreja hoje, que lá é o lugar de bondade e misericórdia. E o céu é isso, um lugar de bondade e de misericórdia. Deus abençoe a tua vida e que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor esteja sempre presente com você. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. E eu lhe peço, Senhor Deus, para o Senhor quebrar o meu ego, para eu não ser melhor, para eu não achar que sou melhor, para eu não achar que sou grande, para eu não achar que eu sou importante, mas que eu me coloque sempre pequenininho, diante daquilo que o Senhor já me livrou várias vezes, de querer ser maior do que o Senhor.
Importa então que eu diminua e que o Senhor cresça de verdade na minha vida. E que em nome de Jesus, por onde eu passar, com quem eu estiver, as pessoas conheçam o Senhor através do Espírito novo que o Senhor me concedeu. Através, Senhor Deus, daquilo que eu tenho buscado diariamente, confirmado diariamente com o Senhor, que o meu coração é teu e o Senhor é meu. O Senhor é o meu Senhor e eu quero te servir, Senhor. Te ofertamos este culto e te agradecemos. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé.